Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver sobre média aritmética e média ponderada. Vocês já devem ter ouvido falar em média aritmética. Muitas vezes nós usamos a média aritmética com mais frequência do que a ponderada. O que seria a média aritmética? Então, quando eu pego uma quantidade de valores, somo todos e depois divido pelo número de participantes. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a altura de 2, 4, 6, 7 alunos. Quando eu somar a altura dos 7 alunos aqui, eu vou ter a medida das estaturas, né? Aí eu quero saber qual seria a média, se todos fossem da mesma altura. Então, qual que seria a média? Eu pego o total da soma e divido pela quantidade de alunos. Assim como acontece nas avaliações, que nós somamos a quantidade de trabalhos e depois fazemos a média, e a média vai no boletim de vocês, assim também acontece aqui nessa situação de média aritmética. Então, nessa atividade, é basicamente isso. Vocês vão somar as estaturas, vão colocar o resultado, vão ver quantas pessoas há no grupo e depois divide a soma total pela quantidade de pessoas do grupo. Esse resultado é chamado de média aritmética, tá? Então, é uma média, nós queremos saber a média das alturas, como se todos tivessem a mesma altura. É claro que eles não têm, mas nós usamos um cálculo matemático para fazer uma aproximação, tá? Então, isso é a média aritmética, né? Então, uma média é um conjunto de números e o valor que se obtém ao dividir a soma total pelos elementos do número dos elementos. Essa é a média mais popular, a média aritmética. A outra média é a ponderada, e eu vou explicar qual que é a diferença. Na média ponderada, a gente não soma todos os valores e divide pelo total. Por quê? Porque os valores têm pesos diferentes. Então, aqui, por exemplo, está falando de trabalhos escolares em uma outra escola, digamos que tem pesos diferentes. No SESC, a gente faz média aritmética. Aqui, ó, a gente soma todas as médias e divide pelo total. Mas tem escolas que usam peso, então provas valem mais do que trabalhos. O que é o peso? Eu vou identificar aqui para vocês. Então, quando eu digo aqui que um trabalho tem peso 2, ele vale por duas notas, ó, multiplica por 2, como se valesse por duas notas iguais. O peso do trabalho 2 também vai multiplicar por 2, ó. Então, é como se eu tivesse feito 2 trabalhos. O peso 3, essa nota vai valer por 3, então vai multiplicar por 3. Peso 4, uma prova peso 4 é uma prova que vale muito, vale por 4 notas. O que nós temos que fazer? Na hora de montar, então é como se a gente escrevesse tudo um do ladinho do outro. Não é mais 4 avaliações, é 4 notas diferentes. Então, a nota 8,55 vezes 2. Então, é como se eu fizesse 8,55 mais 8,55. Ó. Em seguida, vou somar com 8 mais 8, porque vale por 2. Então, somo com 8 mais 8. Em seguida, agora eu tenho que 6,75 vezes 3. Então, eu vou somar lá. Mais 6,75, ó, vou ter que repetir 3 vezes a mesma nota, vou escrever aqui embaixo. Mais 6,75, 3 vezes, ó, essa avaliação vale por 3, então a gente soma como se fosse 3 notas. Claro que dá para multiplicar e fazer um pouquinho mais rápido, né? Mas eu quero que vocês entendam a lógica. Então, ó, vale por 3, 1, 2, 3, como se fosse 3. E essa 7,5 vale por 4, então é como se tivesse feito 4 avaliações, ó, 7,5, aqui é um sinal de mais, tá? Mais 7,5 mais 7,5, ó, observem, 4 vezes eu vou ter que repetir essa nota. Pronto. Agora, eu pergunto para vocês, por quanto que eu vou dividir? Qual que vai ser a divisão para eu encontrar o valor da nota desse aluno? Pela quantidade de pesos. Então, não é só, é 4 avaliações. Não, na média ponderada é a quantidade de pesos. Então, desculpe. Então, aqui valeu por 2, com mais 2 dá 4, com mais 4 dá 8, com mais 3 dá 11. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É como se valesse por 11 avaliações. Então, para saber o total da média ponderada, nós temos que somar todas elas e dividir por 11 e não dividir por 4. Por quê? Porque é como se cada peso valesse por uma avaliação a mais. Então, ó, teve 11 pesos no total. Dessa forma, nós encontramos, então, a média
ponderada. Se fosse uma média aritmética, somava todas e dividia por 4. Mas quando é média ponderada, elas têm peso, eu tenho que repetir aquela nota. Tá bom, pessoal? É assim que nós resolvemos. Ó, na atividade anterior era mais fácil. O que é aqui uma média aritmética? Então, na média aritmética, nós somamos, até deixa eu escrever aqui do lado que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó, na média aritmética, ó, vou colocar média aritmética. O que nós fazemos na média aritmética? Somamos todos e dividimos pelo total, porque eles não têm peso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divide tudo por 7 e você vai ter o resultado dessa média. Já na ponderada, não. Na ponderada, eu tenho que ver os pesos, multiplicar pela quantidade de peso, e na hora de dividir, eu divido pelo total de pesos que eu tive, e não só pelas avaliações. Então, essa é a diferença de uma média aritmética para uma média ponderada. Aí, aqui tá falando para vocês fazerem, né? Eu já dei o exemplo, eu vou deixar essas atividades para vocês estarem terminando na tarefa, e na aula a gente completa juntos. Corrige, na verdade. O que você pode fazer? Se você quiser, você escreve, ou se não, você só vem aqui e multiplica, ó. A nota que vale 8, ó. A nota que vale 8. Qual é o peso? O peso 2, então multiplica por 2. A nota de 6,75, o peso dela é 3, então multiplica por 3. A nota 7,5, o peso é 4, então multiplica por 4. Você vai pegar, pode até usar a sua calculadora e faz lá, 8 vezes 2 dá 16. E vai colocando os outros resultados aqui, ó. Tá? Vai só colocando a primeira parte do resultado, aí você vai dar continuação aqui. Em seguida, efetue a soma dos produtos. Agora você soma todos eles, que é a mesma coisa que se tivesse copiado isso aqui e somado todos. Coloca o resultado da soma aqui, o total. Aí, a gente vai ver o total de pesos. Os pesos são 11. Então, aqui, ó, divide por 11. Pega o total da soma, coloca aqui, e o resultado divide por 11, que foi o que eu expliquei aqui para vocês. Soma todos e divide por 11. E aí, você vai ter a média ponderada, tá? E você escreve como é que você achou mais fácil, o que você fez, e daí na aula a gente conversa junto. Então, a média aritmética ponderada é o quociente. Quociente é a divisão obtida ao dividir a soma pelos pesos. Então, agora eu tenho que ver a quantidade de pesos, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar uma selecionada em algumas atividades aqui. Deixa eu ver, não é essas que eu quero. Essas aqui de tabela e frequência. Aqui, ó, é a página 194, tá? Mas eu vou deixar anotado no roteiro para vocês fazerem. Então, aqui, como que a gente faz para entender uma tabela? Até esses dias nós estávamos estudando sobre os gráficos. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a tabela, né? Então, aqui, o que acontece? Você está falando de jogadores da seleção brasileira, mas no ano de 2013, tá? Então, tem o nome deles aqui e as alturas, a idade em ano e a altura, né? Tá, o que significa frequência? Significa a quantidade de repetições, tá? Então, por exemplo, olhando, vocês vão observar os dados, vão ler a informação, ó. A gente observa sobre o que fala, lê aqui o subtítulo, né? Nós observamos aqui nas colunas, um é sobre o nome, idade em anos, a altura em metros e a posição ali no time, né? Agora tá falando assim, calcule a média aritmética das idades. Ó, tem que cuidar para não misturar então, porque numa tabela vai ter várias informações, você só vai prestar atenção no que o exercício pede. Média aritmética, não tá falando ponderada, é média aritmética das idades. O que vocês vão fazer? Vão somar todas as idades, ó, somar todas as idades e dividir pelo total, tá? Vai ver quantos tem no total aqui, e aí você vai dividir pelo total e vai saber a média das idades da questão 1. Questão 2. Calcule a média aritmética das estaturas, ou seja, a altura, tá? Das alturas deles. Aí você vai vir aqui, vai somar todas as alturas e vai dividir pelo total. Então, é uma média aritmética normal. Agora, a partir daí, nós vamos começar a resumir essa tabela. Já pensou se eu tivesse que trabalhar com ela o tempo todo? Ela é muito grande, muito extensa. Então, o que é um resumo? A gente escreve a palavra frequência para indicar quantas vezes o número se repetiu. Olha só, observem. Vamos lá, aqui. Tabela de frequência, para a gente não precisar escrever todos os números repetidos. Então, eu vou lá na idade de 20 anos, eu vejo quantos jogadores tem. Tem 2 jogadores, então não precisa escrever 20 anos. Eu só coloco uma vez o 20 anos e o número de jogadores. O número de jogadores a gente chama de frequência, tá? Frequência, quantas vezes ele apareceu.
Idade de 21 anos. Aí você volta lá na tabela e vai observando aqui. 21 anos. Se quiser, você pode ir riscando para você não confundir depois. 1, 2, 3. Naquele período, né? Não, a gente não tá falando de 2021, não. Tá falando daquele período. 3 jogadores com 21 anos. Então, a gente coloca aqui 3 jogadores. Aí você vai para 24 anos. Daí você vai lá na tabela, procura 24 anos. 24, vamos ver se tem alguém. Parece que não tem, né? Não tem, então você deixa... Opa! 24, tem um só. Se não tiver, coloca 0, tá, pessoal? E assim você vai fazendo todos eles. Vai observando se alguma idade, se não tiver nenhum jogador com aquela idade ali, você vai colocar 0, tá bom? Depois, represente os dados nas tabelas em um gráfico de colunas. Então, agora é o seguinte, agora é bem fácil, ó. Idade de 20 anos, 2 jogadores. Aí, a idade tá aqui, ó, nesse eixo, ó, idade e aqui os jogadores. Então, eu venho aqui na idade de 20 anos. Idade de 20 anos são quantos? 2 jogadores. Então, você pega lá, se você tiver com o seu livro, senão você pode construir esse gráfico aqui no seu caderno, se você quiser, tá? São 2 jogadores, então vai vir até aqui. Você vai pegar uma régua, eu tô fazendo pontilhado porque eu tô sem régua aqui, que é no digital, né? Mas aí você pega uma régua, ó, não precisa fazer pontilhado não, você vai traçar a barrinha. Então, o gráfico de barras de 20 anos foi até 2. Só que você usa a tua régua pra ficar bem bonitinho, que não ficou nada legal. Ah, já sei o que eu vou fazer, calma aí. Acho que vai melhorar. Vamos testar. Não ficou tão bom, né, pessoal? Vou mudar de cor. Pode escolher cada um fazer uma cor, se você quiser. Um pouquinho menor, agora vai dar certo. Pronto. Excelente, boa ideia, né? 21 anos tem 3 jogadores, então pode escolher outra cor se você quiser. Pode deixar bonito o teu gráfico. 21 anos, ó. 3. Aí eu vou vir. Opa. Vou vir aqui no 21 anos. Nossa, tá fácil deixar reto, hein? Vou tentar de baixo pra cima, ver se melhora. 21 anos. 3. 24 anos, 1. Pode deixar de uma cor só, se quiser, não tem problema. 24 anos tem 1 jogador. Aí tem as outras idades que não tem, né? Porque se já não colocou na tabela é porque não aparece aqui, ó, tá? 23 e 22 anos não apareceu aqui, então por isso que já não tem na tabela. E aí aqui você deixa em branco, não escreve nada porque não tem. Aí vem do 25 anos, vai contar quantos tem, vai subir a tua barrinha até lá e assim você vai fazendo um gráfico bem bonitinho, tá bom? Essa é a questão 4. Aí aqui tá falando só pra gente organizar, ó, organize. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Então, aqui, gente, é o seguinte, ó, você vai lá, vai voltar na tabela e vai observar as alturas, tá? Ó, as alturas, se tem alguma que se repete, você vai colocando, ó, por exemplo, 1,64 m, quantos jogadores? Daí você volta lá na tabela. 1,64 m, vamos ver, ó, 1,64 m, 64, um jogador. Opa, ficou muito grande, né? Vou colocar só um pinguinho aqui. Um jogador. Então, você vem aqui, 1,64 m, e coloca lá 1. Aí, você vai 1,69 m. Volta aqui, ó. Ó, nós estamos falando da altura, 1,69 m. Você vai ali, vai observar na tabela. Aqui tem 1. Vamos ver se tem mais algum. Não, só tem esse. Aí, você volta lá e coloca 1. E assim você vai fazendo todos eles, tá? Você vai olhando nas alturas e vai ver quantos jogadores, tá bom? Aí, nós vamos deixar dessa forma aqui. Essas atividades da média ponderada aqui eu vou deixar, tá? Na aula a gente faz juntos, não tem problema. Eu vou ver se eu vou dar essas atividades aqui, não precisa, porque a gente já calculou a média aritmética e vai dar a mesma coisa, tá bom? Que foi a média aritmética aqui em cima, ó. Nesse caso, a gente já fez, ó, das alturas. Então, a média ponderada vai dar o mesmo resultado, não se preocupem. É essas atividades para vocês estarem fazendo, tá? E aí, aqui vai ter algumas
algumas revisões daquilo que a gente já viu sobre os gráficos e tudo mais. Mas em resumo é isso, pessoal. Então, na aula de hoje nós vimos sobre as frequências, né? Então, nós vimos a leitura de uma tabela, como que nós fazemos. A frequência, que é uma maneira de você escrever uma tabela menor, né? Só colocando a quantidade de repetições. Nós vimos o gráfico novamente. Nós vimos em relação às médias, né? Aqui, ó, média aritmética e média ponderada, mas eu já só vou dar essa atividade aqui para vocês, na 191 e a 190, tá bom? Seriam esses conteúdos e aí a gente faz a finalização desse capítulo de estatística. Beleza, galera? Um grande abraço, tenham bons estudos e aí nós nos vemos na aula ao vivo para correção. Venham com as atividades prontinhas, tá? Tchau, tchau, bons estudos e nos vemos logo em breve na nossa aulinha ao vivo. Tchau, tchau.